Título 1: A desilusão da guerra. Na confusão dos tempos de guerra em que nos encontramos, confiando, como somos obrigados, a informações unilaterais, demasiadamente próximos das grandes mudanças que já se verificaram ou que começam a se verificar, e sem vislumbre do futuro que está sendo plasmado, nós próprios ficamos perplexos diante da importância das impressões que nos pressionam e diante do valor dos julgamentos que formamos. Não podemos deixar de sentir que jamais um evento destruiu tanto de precioso nos bens comuns da humanidade, confundiu tantas das inteligências mais lúcidas ou degradou de forma tão completa o que existe de mais elevado. A própria ciência perdeu sua imparcialidade desapaixonada. Seus servidores, profundamente amargurados, procuram nela as armas com que contribuir para a luta contra o inimigo. Os antropólogos sentem-se impelidos a declará-lo inferior e degenerado. Os psiquiatras dão um diagnóstico da sua doença da mente, do espírito. Provavelmente, contudo, nosso sentimento quanto a esses males imediatos é desproporcionalmente forte, e não temos o direito de compará-los com os males de outros tempos que não experimentamos. O indivíduo que não é ele um combatente, dessa forma um dente da gigantesca engrenagem da guerra, sente-se atônito em sua orientação e inibido em seus poderes e atividades. Creio que receberá de bom grado qualquer indício, por mais leve que seja, que lhe torne mais fácil encontrar seu rumo, pelo menos dentro de si. Proponho escolher 2 dentre os fatores responsáveis pela aflição mental sentida pelos não combatentes, fatores contra os quais constitui tarefa tão pesada lutar, e abordá-los aqui. A desilusão que essa guerra provocou e a modificação da atitude diante da morte a que essa, como qualquer outra guerra, nos forçou. Quando me refiro à desilusão, de imediato todos saberão o que quero dizer. Não é necessário ser sentimentalista. Pode-se perceber a necessidade biológica e psicológica do sofrimento na economia da vida humana e, contudo, condenar a guerra tanto em seus meios quanto em seus fins, e ansiar pela cessação de todas as guerras. Já dissemos a nós mesmos, sem dúvida,
que as guerras jamais podem cessar enquanto as nações viverem sob condições tão amplamente diferentes, enquanto o valor da vida individual for tão diversamente apreciado entre elas e enquanto as animosidades que as dividem representarem forças motrizes tão poderosas na mente. Estávamos preparados para verificar que as guerras entre os povos primitivos e civilizados, entre as raças que se acham divididas pela cor da pele, as guerras até mesmo contra e entre as nacionalidades da Europa, cuja civilização se acha pouco desenvolvida ou se perdeu, ocupariam a humanidade ainda por algum tempo, mas nos permitimos ter outra esperança. Esperávamos que as grandes nações de raça branca, dominadoras do mundo, às quais cabe a liderança da espécie humana, que sabíamos possuírem como preocupação interesses de âmbito mundial, a cujos poderes criadores se deviam não só nossos progressos técnicos no sentido do controle da natureza, como também os padrões artísticos e científicos da civilização. Esperávamos que esses povos conseguissem descobrir outra maneira de solucionar incompreensões e conflitos de interesse dentro de cada uma dessas nações. Elevadas normas de conduta moral foram formuladas para o indivíduo, às quais sua maneira de vida devia conformar-se, se ele desejasse participar de uma comunidade civilizada. Esses ditames, não raro demasiado rigorosos, exigiam muito dele, uma grande dose de autodomínio, de renúncia à satisfação dos instintos. Acima de tudo, via-se proibido de fazer uso das imensas vantagens auferidas pela prática da mentira e da fraude na competição com seus semelhantes. Os estados civilizados consideravam esses padrões morais como sendo a base de sua existência, adotavam medidas sérias se qualquer um se aventurasse a violá-los e frequentemente declaravam impróprio até mesmo submetê-los ao exame de uma inteligência crítica. Devia-se supor, portanto, que o próprio Estado os respeitaria e não pensaria em empreender contra eles qualquer coisa que viesse a contradizer a base de sua própria existência. A observação demonstrou, por certo, que, enraizados nesses estados civilizados, havia remanescentes de certos outros povos universalmente impopulares e que, portanto, apenas de maneira relutante e assim mesmo não integralmente haviam sido admitidos à participação no trabalho comum da civilização.
trabalho para o qual se tinham revelado bastante adequados. Poder-se-ia supor, porém, que as próprias grandes nações adquiriam tanta compreensão do que possuíam em comum e tanta tolerância quanto a suas divergências que estrangeiro e inimigo já não podiam fundir-se, tal como na antiguidade clássica, num conceito único, confiando nessa unidade entre os povos civilizados. Inúmeros homens e mulheres trocaram sua terra natal por uma estrangeira e fizeram com que sua experiência dependesse das intercomunicações entre nações amigas. Além disso, qualquer um que não estivesse, por força das circunstâncias, confinado a um único ponto, poderia criar para si mesmo, a partir de todas as vantagens e atrações desses países civilizados, uma pátria nova e mais ampla, na qual poderia movimentar-se sem entraves ou suspeitas. Dessa forma, ele desfrutara o mar azul e o cinzento, a beleza de montanhas cobertas de neve e a de campinas verdejantes, a magia das florestas setentrionais e o esplendor da vegetação do sul, e o estado de espírito evocado pelas paisagens que relembram grandes eventos históricos e o silêncio da natureza intocada. Para ele, essa nova pátria era também um museu repleto de todos os tesouros que os artistas da humanidade civilizada haviam criado durante séculos sucessivos e deixado atrás de si. Ao caminhar despreocupadamente de uma galeria para outra desse museu, podia reconhecer com apreciação imparcial os mais variados tipos de perfeição que uma mescla de sangue, o curso da história e a qualidade especial da sua terra natal produziram entre seus compatriotas nesse sentido mais amplo. Aqui encontrava energia fria e inflexível, desenvolvida até o mais alto grau. Ali, a graciosa arte de embelezar a existência, mais adiante, o sentimento da ordem e da lei, ou outras das qualidades que fizeram da humanidade os senhores da terra. Tampouco devemos esquecer que cada um desses cidadãos do mundo civilizado criou para si mesmo o seu próprio Parnasso e a sua própria escola de Atenas. Dentre os grandes pensadores, escritores e artistas de todas as nações, escolheu aqueles a quem considerou dever o melhor do que ele fora capaz de alcançar, um deleite e compreensão da vida, e os venerou juntamente com os antigos imortais e os mestres familiares de sua própria língua. Nenhum desses grandes homens lhe pareceu estrangeiro por falar outra língua, nem o incomparável explorador das paixões humanas, nem o embriagado cultor da beleza, nem o profeta poderoso e ameaçador, nem o sutil satirista, e jamais
teve razões para repreender a si próprio por ser um renegado para com sua própria nação e sua amada língua materna. A fruição dessa civilização comum era perturbada de tempos em tempos por vozes de advertência que declararam que antigas divergências tradicionais tornavam as guerras inevitáveis, inclusive entre os membros de uma comunidade como essa. Recusávamo-nos a crer nisso, mas se essa guerra tinha de ocorrer, como é que a imaginávamos? Nós a víamos como uma oportunidade de demonstrar o progresso da civilidade entre os homens, desde a era em que o Conselho Anfictiônico grego proclamou que nenhuma cidade da Liga poderia ser destruída, nem os seus olivais derrubados, nem o seu abastecimento de água interrompido. Nós a imaginávamos como um embate de armas cavalheiresco que se limitaria a estabelecer a superioridade de uma facção na luta, enquanto evitaria tanto quanto possível graves sofrimentos que em nada pudessem contribuir para a decisão, concedendo completa imunidade aos feridos que tivessem de retirar-se da contenda, bem como os médicos e enfermeiras que se dedicassem à recuperação deles. Haveria naturalmente o máximo de consideração pelas camadas não combatentes da população e pelas mulheres que não tomam parte das atividades guerreiras e pelas crianças de ambas as facções que, quando crescerem, devem tornar-se amigos e auxiliares mútuos. E mais uma vez, todos os empreendimentos e instituições internacionais nos quais a civilização comum da época de paz se encarnou seriam mantidos. Mesmo uma guerra como essa teria produzido bastante terror e sofrimentos, mas não interrompido o desenvolvimento das relações éticas entre os componentes coletivos da humanidade, os povos e os estados. Então, a guerra na qual nos recusávamos a acreditar irrompeu e trouxe desilusão. Não é apenas mais sanguinária e mais destrutiva do que qualquer guerra de outras eras, devido à perfeição enormemente aumentada das armas de ataque e defesa. É, pelo menos, tão cruel, tão encarniçada, tão implacável quanto qualquer outra que a tenha precedido. Despreza todas as restrições conhecidas como direito internacional, que na época de paz os estados se comprometeram a observar. Ignora as prerrogativas dos feridos e do serviço médico, a distinção entre os setores civil e militar da população, os direitos da propriedade privada, esmaga com fúria cega tudo o que surge em seu caminho, como se, após seu término, não fosse haver nem futuro, nem paz
entre os homens. Corta todos os laços comuns entre os povos contendores e ameaça deixar um legado de exacerbação que tornará impossível, durante muito tempo, qualquer renovação desses laços. Além disso, trouxe à luz um fenômeno quase incrível. As nações civilizadas se conhecem e se compreendem tão pouco que uma pode voltar-se contra a outra com ódio e asco. Na verdade, uma das grandes nações civilizadas é tão universalmente impopular que realmente se pode tentar excluí-la da comunidade civilizada como sendo bárbara, embora já muito tenha provado sua adequação pelas magníficas contribuições que prestou a essa comunidade. Vivemos na esperança de que as páginas de uma história imparcial venham provar que essa nação, em cuja língua escrevemos e para cuja vitória nossos entes queridos estão combatendo, foi precisamente aquela que menos transgrediu as leis da civilização. Mas numa época como essa, quem ousará erigir-se como juiz em causa própria? Os povos são mais ou menos representados pelos estados que formam, e esses estados pelos governos que os dirigem. Nessa guerra, os cidadãos podem com horror convencer-se de que ocasionalmente lhe cruzaria o pensamento em tempos de paz que o Estado proíbe ao indivíduo a prática do mal, não porque deseja aboli-la, mas porque deseja monopolizá-la, tal como o sal e o fumo. Um Estado beligerante permite-se todos os malefícios, todos os atos de violência que desgraçariam o indivíduo. Emprega contra o inimigo não apenas as ruses de guerre aceitas, como também a mentira deliberada e a fraude, e isso a um ponto que parece ultrapassar esse emprego em guerras anteriores. O Estado exige o grau máximo de obediência e de sacrifício de seus cidadãos, ao mesmo tempo, porém, trata-os como crianças, mediante um excesso de sigilo e uma censura quanto a notícias e expressões de opinião, que deixa os espíritos daqueles cujos intelectos ele assim suprime, sem defesa contra toda mudança desfavorável dos eventos e todo boato sinistro. Exime-se das garantias e tratados que o vinculavam a outros estados e confessa desavergonhadamente sua própria capacidade e sede de poder, que o cidadão tem então de sancionar em nome do patriotismo. Não se deve objetar que o Estado não pode abster-se de praticar o mal, de uma vez que isso o colocaria em desvantagem. Não é menos desvantajoso, em geral, para o indivíduo conformar-se aos padrões de moralidade e abster-se de uma conduta brutal e arbitrária, e poucas vezes o Estado prova ser capaz de indenizá-lo pelos sacrifícios que exige. Nem deve constituir surpresa que esse relaxamento
de todos os laços morais entre os indivíduos coletivos da humanidade deva ter repercussões sobre a moralidade dos indivíduos, pois nossa consciência não é o juiz inflexível que os professores de ética declaram, mas é, em sua origem, ansiedade social e nada mais. Quando a comunidade não levanta mais objeções, verifica-se também um fim à supressão das paixões más e os homens perpetram atos de crueldade, fraude, traição e barbárie tão incompatíveis com seu nível de civilização que qualquer um os julgaria impossíveis. É compreensível que o cidadão do mundo civilizado a quem me referi possa permanecer desamparado num mundo em que se lhe tornou estranho, sua grande pátria desintegrada, suas propriedades comuns devastadas, seus concidadãos divididos e vilipendiados. Há, contudo, algo a ser dito como crítica a seu desapontamento. Rigorosamente falando, este não se justifica, pois consiste na destruição de uma ilusão. Acolhemos as ilusões porque nos poupam sentimentos desagradáveis, permitindo-nos em troca gozar de satisfações. Portanto, não devemos reclamar se repetidas vezes essas ilusões entrarem em choque com alguma parcela da realidade e se despedaçarem contra ela. Duas coisas nessa guerra despertaram nosso sentimento de desilusão: a baixa moralidade revelada externamente por estados que, em suas relações internas, se intitulam guardiães dos padrões morais, e a brutalidade demonstrada por indivíduos que, enquanto participantes da mais alta civilização humana, não julgaríamos capazes de tal comportamento. Comecemos pelo segundo ponto e tentemos formular em poucas palavras o ponto de vista que desejamos criticar. De fato, como é que imaginávamos o processo pelo qual um indivíduo se alça a um plano comparativamente alto de moralidade? A primeira resposta será, sem dúvida, simplesmente que ele é virtuoso e nobre desde o seu nascimento, desde o começo mesmo de sua vida. Não consideraremos mais esse ponto de vista aqui. Uma segunda resposta sugerirá que estamos preocupados com um processo de desenvolvimento e provavelmente presumirá que o desenvolvimento consiste em erradicar as tendências humanas, mas desse indivíduo e, sob a influência da educação e de um ambiente civilizado, em substituí-las por boas. Caso isso seja assim, é, não bastante, surpreendente que o mal ressurja com tamanha força em qualquer um que tenha sido educado dessa forma.
No entanto, essa resposta também encerra a tese que nos propomos contradizer. Na realidade, não existe essa erradicação do mal. A pesquisa psicológica, ou, falando mais rigorosamente, psicanalítica, revela, ao contrário, que a essência mais profunda da natureza humana consiste em impulsos instintuais de natureza elementar, semelhantes em todos os homens e que visam a satisfação de certas necessidades primevas. Em si mesmos, esses impulsos não são nem bons nem maus. Classificamos esses impulsos, bem como suas expressões, dessa maneira, segundo sua relação com as necessidades e as exigências da comunidade humana. Deve-se admitir que todos os impulsos que a sociedade condena como maus, tomemos como representativos ou egoísticos e cruéis, são de natureza primitiva. Esses impulsos primitivos passam por um longo processo de desenvolvimento antes que se lhes permita tornarem-se ativos no adulto. São inibidos, dirigidos no sentido de outras finalidades e outros campos, mesclam-se, alteram seus objetos e revertem até certo ponto a seu possuidor. Formações de reação contra certos instintos assumem a formação enganadora de uma mudança em seu conteúdo, como se o egoísmo se tivesse transmudado em altruísmo ou a crueldade em piedade. Essas formações de reação são facilitadas pela circunstância de que alguns impulsos instintuais surgem quase que desde o início em pares de opostos, um fenômeno muito marcante e estranho ao público leigo, denominado ambivalência de sentimento. O exemplo mais facilmente observado e compreensível disso reside no fato de que o amor intenso e o ódio intenso são, com tanta frequência, encontrados juntos na mesma pessoa. A psicanálise acrescenta que esses dois sentimentos opostos não raramente têm como objeto a mesma pessoa. Só quando todas essas vicissitudes instintuais foram superadas é que se forma aquilo que denominamos de caráter de uma pessoa, e este, como sabemos, só de forma inadequada pode ser classificado como bom ou mau. Raramente um ser humano é totalmente bom ou mau. Via de regra, ele é bom em relação a determinada coisa e mau em relação a outra, ou bom em certas circunstâncias externas e em outras indiscutivelmente mau. É interessante verificar que na primeira infância a preexistência de fortes impulsos maus constitui muitas vezes a condição para uma inequívoca inclinação no sentido do bom no adulto. Aqueles que, enquanto crianças, foram os mais pronunciados egoístas podem, muito bem, tornar-se os mais prestimosos e abnegados membros da comunidade.
a maioria dos sentimentalistas, amigos da humanidade e protetores de animais, evoluíram de pequenos sádicos e atormentadores de animais. A transformação dos maus instintos é ocasionada por dois fatores, um interno e outro externo, que atuam na mesma direção. O fator interno consiste na influência exercida sobre os instintos maus, digamos egoístas, pelo erotismo, isto é, pela necessidade humana de amor, tomada em seu sentido mais amplo pela mistura dos componentes eróticos. Os instintos egoístas são transformados em sociais. Aprendemos a valorizar o fato de sermos amados como uma vantagem em função da qual estamos dispostos a sacrificar outras vantagens. O fator externo é a força exercida pela educação, que representa as reivindicações de nosso ambiente cultural, posteriormente continuadas pela pressão direta desse ambiente. A civilização foi alcançada através da renúncia à satisfação instintual, exigindo ela, por sua vez, a mesma renúncia de cada recém-chegado. No decorrer da vida de um indivíduo, há uma substituição constante da compulsão externa pela interna. As influências da civilização provocam, por uma mescla de elementos eróticos, uma sempre crescente formação das tendências egoístas em tendências altruístas e sociais. Em última infância, pode-se supor que toda compulsão interna que se faz sentir no desenvolvimento dos seres humanos foi originalmente, isto é, na história da humanidade, apenas uma compulsão externa. Os que nascem hoje trazem comigo, como organização herdada, certo grau de tendência, disposição para a formação dos instintos egoístas em sociais, sendo essa disposição facilmente estimulada a provocar esse resultado. Outra parte dessa transformação instintual tem de ser realizada durante a vida do próprio indivíduo. Assim, o ser humano está sujeito não só à pressão de seu ambiente cultural imediato, mas também à influência da história cultural de seus ancestrais. Se dermos a denominação de suscetibilidade à cultura, a capacidade pessoal de um homem para transformar os impulsos egoístas sob a influência do erotismo, poderemos ainda afirmar que essa suscetibilidade se compõe de duas partes, uma inata e outra adquirida no curso da vida, e que a relação das duas, tanto entre si quanto com a parte da vida instintual que permanece inalterada, é muito variável. Falando de forma mais geral, inclinamo-nos a atribuir demasiada importância à parte inata. Além disso, corremos o risco de superestimar a suscetibilidade total à cultural.
em comparação com a parte da vida instintual que permaneceu primitiva, isto é, somos levados enganosamente a considerar os homens como melhores do que de fato são, uma vez que existe ainda outro elemento que obscurece nosso julgamento e falseia o problema num sentido favorável. Os impulsos instintuais de outras pessoas estão naturalmente ocultos à nossa observação. Inferimos-los de sua ação e de seu comportamento, remontando a motivos provenientes de sua vida instintual. Em muitos outros casos, essa inferência está fadada a ser errônea. Esta ou aquela ação boa, do ponto de vista cultural, pode, num determinado caso, originar-se de um motivo nobre e, em outro, não. Os teóricos da ética classificam como boas ações apenas as que resultam de bons impulsos, quanto as outras recusam reconhecimento. No cômputo geral, porém, a sociedade muito prática em suas finalidades não fica perturbada por essa distinção. Dá-se por satisfeita se um homem regula seu comportamento e suas ações pelos preceitos da civilização, pouco se preocupando com seus motivos. Aprendemos que a compulsão externa exercida sobre um ser humano por sua educação e por seu ambiente produz ulterior transformação no sentido do bem em sua vida instintual, um afastamento ulterior do egoísmo para o altruísmo. Esse, porém, não é o efeito regular ou necessário da compulsão externa. A educação e o ambiente não só oferecem benefícios no tocante ao amor, como também empregam outros tipos de incentivo, a saber, recompensas e punições. Dessa maneira, seu efeito pode vir a ser que uma pessoa sujeita à sua influência escolha comportar-se bem no sentido cultural dessa expressão, embora nenhum enobrecimento do instinto, nenhuma transformação de inclinações egoístas em altruístas se tenham operado nela. O resultado será, grosso modo, o mesmo, só uma específica concatenação de circunstâncias revelará que um homem sempre age bem porque suas inclinações instintuais o compelem a isso, e que outro só é bom na medida em que enquanto esse comportamento cultural for vantajoso para seus propósitos egoístas. Contudo, o conhecimento superficial de um indivíduo não nos permitirá distinguir entre esses dois casos, e de certo somos enganosamente levados por nosso otimismo a exagerar grosseiramente o número de seres humanos que têm sido transformados num sentido cultural. A sociedade civilizada que exige boa conduta e não se preocupa com a base instintual dessa conduta conquistou assim a obediência de muitas pessoas que, para tanto, deixam de seguir suas próprias naturezas. Estimulada por esse êxito, a sociedade se permitiu o engano de tornar maximamente rigoroso o padrão moral
e assim forçou seus membros a um alinhamento ainda maior de sua disposição instintual. Consequentemente, eles estão sujeitos a uma incessante supressão do instinto, e a tensão resultante disso se trai nos mais notáveis fenômenos de reação e compensação. No domínio da sexualidade, onde é mais difícil realizar essa supressão, o resultado se manifesta nos fenômenos reativos das desordens neuróticas. Em outros lugares, é verdade que a pressão da civilização não traz em seu rastro quaisquer resultados patológicos, mas se revelam deformações do caráter e na perpétua presteza dos instintos inibidos em irromper em qualquer oportunidade adequada em proveito da satisfação. Qualquer um compelido dessa forma a agir continuamente em conformidade com preceitos que não são a expressão de suas inclinações instintuais está, psicologicamente falando, vivendo acima de seus meios e pode objetivamente ser descrito como um hipócrita, esteja ou não claramente cônscio dessa incongruência. É inegável que nossa civilização contemporânea favorece num grau extraordinário a produção dessa formação de hipocrisia. Poder-se-ia dizer que ela está alicerçada nessa hipocrisia e que teria de se submeter a modificações de grande alcance caso as pessoas se comprometessem a viver em conformidade com a verdade psicológica. Assim, existem muito mais hipócritas culturais do que homens verdadeiramente civilizados. Na realidade, trata-se de um ponto discutível saber se certo grau de hipocrisia cultural não é indispensável à manutenção da civilização, uma vez que a suscetibilidade, a cultura que até agora se organizou nas mentes dos homens dos nossos dias, talvez não se revele suficiente para essa tarefa. Por outro lado, a manutenção da civilização, mesmo numa base tão dúbia, fornece a perspectiva de, a cada nova geração, preparar o caminho para uma transformação de maior alcance do instinto, a qual será o veículo de uma civilização melhor. Já podemos extrair um consolo desse exame. Nossa mortificação e nossa penosa desilusão em virtude do comportamento incivilizado de nossos concidadãos do mundo durante a presente guerra foram injustificadas, basearam-se numa ilusão a que havíamos cedido. Na realidade, nossos concidadãos não decaíram tanto quanto temíamos, porque nunca subiram tanto quanto acreditávamos. O fato de a coletividade de indivíduos da humanidade, os povos e os estados terem mutuamente abrogado de suas restrições morais, naturalmente estimulou esses cidadãos individuais a se afastarem momentaneamente da constante pressão da civilização e a concederem uma satisfação temporária aos instintos que vinham mantendo sob pressão.
Isso provavelmente não envolveu qualquer violação de sua moralidade relativa dentro de suas próprias nações. Podemos, contudo, obter uma compreensão interna, insight mais profunda na mudança acarretada pela guerra em nossos antigos compatriotas e, ao mesmo tempo, ser advertidos a não cometer uma injustiça contra eles, pois o desenvolvimento da mente revela uma peculiaridade que não se acha presente em qualquer outro processo de desenvolvimento. Quando uma aldeia se transforma numa cidade ou uma criança num homem, a aldeia e a criança ficam perdidas na cidade e no homem. Só a memória pode descobrir as antigas feições nesse novo quadro, e de fato os antigos materiais ou formas foram abandonados e substituídos por novos. O mesmo não ocorre com o desenvolvimento da mente. Aqui pode-se descrever o estado de coisas que não encontra termo algum de comparação com a mera afirmativa de que, nesse caso, cada etapa anterior de desenvolvimento persiste ao lado da etapa posterior dela derivada. Aqui, a sucessão também envolve a coexistência, embora toda a série de transformações tenha sido aplicada aos mesmos materiais. O estado mental anterior pode não ter se manifestado durante anos, não o bastante está presente há tanto tempo que poderá, em qualquer época, tornar-se novamente a modalidade de expressão das forças da mente, e na realidade a única, como se todos os desenvolvimentos posteriores tivessem sido anulados ou desfeitos. Essa extraordinária plasticidade dos desenvolvimentos mentais não se restringe ao que diz respeito à direção. Pode ser descrita como uma capacidade especial para involução, para regressão, de uma vez que pode muito bem acontecer que uma etapa posterior e mais elevada de desenvolvimento, tão logo abandonada, talvez não seja alcançada de novo. Contudo, as etapas primitivas sempre podem ser restabelecidas. A mente primitiva é, no sentido mais pleno desse termo, imperecível. O que chamamos de doenças mentais inevitavelmente produz a impressão no leigo de que a vida intelectual e mental foi destruída. Na realidade, a destruição só se aplica a aquisições e desenvolvimentos ulteriores. A essência da doença mental reside num retorno a estados anteriores de vida afetiva e de funcionamento. Um excelente exemplo da plasticidade da vida mental é proporcionado pelo estado de sono que todas as noites constitui a nossa meta, desde que aprendemos a interpretar os sonhos, inclusive os mais absurdos e confusos. Sabemos que sempre que vamos dormir, nos despojamos de nossa moralidade,
arduamente conquistada como se fosse uma peça de vestuário, tornando-a envergá-la na manhã seguinte. Esse desnudamento de nós mesmos naturalmente não é perigoso, já que ficamos paralisados, condenados à inatividade pelo estado de sono. Apenas os sonhos nos podem informar a respeito da regressão de nossa vida emocional a uma das primeiras etapas de desenvolvimento. Por exemplo, é digno de nota que todos os nossos sonhos sejam regidos por motivos puramente egoísticos. Um de meus amigos ingleses apresentou essa tese numa reunião científica nos Estados Unidos da América, ao que uma senhora ali presente observou que aquilo talvez fosse o caso na Áustria, mas podia asseverar quanto a ela própria e as suas amigas que elas eram altruístas, inclusive em seus sonhos. Embora de raça inglesa, meu amigo, com base em sua própria experiência na análise de sonhos, foi obrigado a contradizer enfaticamente a senhora, declarando que, em seus sonhos, as magnânimas senhoras norte-americanas eram tão egoístas quanto as austríacas. Assim, a transformação do instinto em que se baseia nossa suscetibilidade à cultura também poderá ser permanente ou temporariamente desfeita pelos impactos da vida. Sem dúvida, as influências da guerra se encontram entre as forças que podem provocar tal involução. Dessa forma, não precisamos negar a suscetibilidade à cultura a todos que no momento se comportam de maneira incivilizada, e podemos prever que o enobrecimento dos seus instintos será restaurado em tempos mais pacíficos. Existe, porém, em nossos concidadãos outro sintoma do mundo que talvez nos tenha deixado tão atônitos e chocados quanto a queda de suas alturas éticas, que nos provocou tanta dor. O que tenho em mente é a falta de compreensão interna, insight, demonstrada pelos melhores intelectos, sua obstinação, sua inacessibilidade aos mais convincentes argumentos e sua credulidade destituída de senso crítico para com as asserções mais discutíveis. Isso realmente apresenta um quadro lamentável e desejo dizer que toda a ênfase que, quanto a esse aspecto, não sou de modo algum um partidário cego que só encontra todas as deficiências intelectuais apenas de um lado. Esse fenômeno é, no entanto, muito mais fácil de explicar e muito menos inquietador do que aquele que acabamos de considerar. Os estudiosos da natureza humana e os filósofos de há muito nos ensinaram que nos enganamos ao considerar nossa inteligência uma força independente e ao negligenciar sua dependência em relação à vida emocional. Nosso intelecto, segundo nos ensinaram,
só pode funcionar de maneira digna de confiança quando afastado das influências de fortes impulsos emocionais. Do contrário, comporta-se simplesmente como um instrumento da vontade, fornece a inferência que a vontade exige. Assim, na opinião deles, os argumentos lógicos são impotentes contra os interesses afetivos. Por isso, os debates apoiados por razões na frase de Falstaff, abre aspas, tão abundantes quanto as amoras silvestres, fecha aspas, mostram-se tão infrutíferos no mundo dos interesses. A experiência psicanalítica, na medida do possível, tem confirmado ainda mais essa declaração. Diariamente, ela pode indicar que, de repente, as pessoas mais sagazes se comportam sem compreensão interna, insight, como se fossem imbecis. Tão logo a compreensão interna, insight, necessária se defronta com uma resistência emocional, recuperando, porém, inteiramente a compreensão. Uma vez superada essa resistência, o aturdimento lógico que a presente guerra provocou em nossos concidadãos, não poucos dentre eles sendo o que há de melhor em sua espécie, constitui, portanto, um fenômeno secundário, uma consequência da excitação emocional, e está fadado, conforme esperamos, a desaparecer com ela, tendo assim mais uma vez chegado a compreender nossos concidadãos que agora se acham alienados de nós, suportaremos com muito maior facilidade o desapontamento que as nações, a coletividade de indivíduos da humanidade nos causaram, pois nossas exigências em relação a eles devem ser muito mais modestas. Talvez estejam recapitulando o curso do desenvolvimento individual e, ainda hoje, representem etapas muito primitivas da organização e da formação de unidades mais elevadas. Corrobora isso o fato de, até agora, o fator educativo de uma compulsão externa no sentido da moralidade, cuja eficácia nos indivíduos foi por nós verificada ser muito pouco discernível neles. De certo, nutriríamos a esperança de que a ampla comunidade de interesses estabelecida pelo comércio e pela produção constituiria o germe de tal compulsão, mas aparentemente as nações ainda obedecem às suas paixões muito mais prontamente do que a seus interesses. Estes lhes servem, na melhor das hipóteses, como racionalizações de suas paixões. Elas exprimem seus interesses a fim de poderem apresentar razões para satisfazerem suas paixões. Sem dúvida, constituem mistério os motivos pelos quais, na coletividade de indivíduos, estes devem de fato desprezar-se, odiar-se e detestar-se mutuamente, cada nação contra outra nação, inclusive em épocas de paz. Não posso dizer porque isso é assim.
é algo como se, quando se trata de um grande número de pessoas, para não dizer milhões, todas as conquistas morais individuais fossem obliteradas e só restassem as atitudes mentais mais primitivas, mais antigas e mais toscas. Talvez só etapas posteriores do desenvolvimento sejam capazes de efetuar alguma mudança nesse lamentável estado de coisas. Contudo, um pouco mais de veracidade e de honestidade por parte de todas as facções nas relações dos homens uns com os outros e entre eles e seus governantes deve também aplainar o caminho para essa transformação.